Epístola do apóstolo Paulo aos Colossenses, capítulo 2, versículo 16 ao versículo 19. Epístola do apóstolo Paulo aos Colossenses, capítulo 2, do versículo 16 ao versículo 19. O título é O Cerimonialismo, Sombra de Coisas Futuras. Tradução RA, Revista Atualizada. Versículo 16 diz assim: Ninguém, pois, vos julgue por causa da comida e bebida, ou dia de festa, ou lua nova, ou sábados. 17. Porque tudo isso tem sido sombra das coisas que haviam de vir, porém, o corpo é de Cristo. 18. Ninguém se faça árbitro contra vós outros, pretextando humildade e culto dos anjos, baseando-se em visões, infatuado, sem motivo algum, na sua mente carnal. Versículo 19. E não retendo a cabeça, da qual todo o corpo, suprido e bem vinculado por suas juntas e ligamentos, cresce o crescimento que procede de Deus. Antes de a gente começar a explicação, eu fiquei de falar do capítulo 2, do versículo 8 ao 15, a respeito do batismo e a respeito também sobre a fé pública, no sentido da exposição pública, né, do sacrifício de Cristo na cruz, tá? O versículo 11 e 12, eles se complementam. Olha o que ele diz em Colossenses capítulo 2, 11 e 12. Nele também fossem circuncidados, não por intermédio de mãos, mas no despojamento do corpo da carne, que é a circuncisão de Cristo, tendo sido sepultados juntamente com ele no batismo, o qual igualmente fostes ressuscitados mediante a fé no poder de Deus que o ressuscitou dentre os mortos. A questão do batismo aqui é para a gente tomar o cuidado, não considerar o batismo como um ato que eu possa me batizar e estou salvo, ser literalmente o batismo e fazer salvo. Não é isso. O batismo é um sinal, tá, da aliança e do progresso de regeneração que o novo crente assume publicamente diante de todos, seja no sentido espiritual e secular, diante dos homens, que ele assume a partir daquele momento o compromisso em viver com o Senhor Jesus Cristo, tá? Então, assim, o batismo, ele não dá a ideia que eu me batizando nas águas, o batismo me fez literalmente, posso dizer assim, salvo. Não é isso. Porque senão a gente comete o erro de algumas seitas que utilizam o batismo como motivo para a salvação. Porque quem não é batizado não seria salvo, e até usam isso, o batismo por procuração. O que é isso? Eu aceito a Cristo, né, dentro do padrão aí que é colocado, e aí se meus familiares que morreram e não aceitarem a Cristo, então, que morreram sem Cristo, sem conhecer a Cristo, eles me rebatizam novamente com procuração para que esses meus familiares que morreram sem ser batizados ou declarar a sua fé, possam ser resgatados na eternidade. Isso é uma tremenda heresia, tá? De fato, a Bíblia diz que a partir do momento da morte segue-se o juízo. Então não há nada que neste, vamos dizer, plano terrestre que a gente está vivendo aqui, que é a nossa vida, do dia a dia, ela não pode alterar nada na eternidade daqueles que já partiram. Não adianta eu orar pelos mortos, não adianta eu interceder pelos mortos, tá? Por quê? Isso que nós vemos até na parábola do rico e do Lázaro, quando a gente vê Jesus explicando sobre isso, que os mortos, eles têm a consciência, e a intercessão do rico é que mandasse alguém dali, ou do paraíso, ou do Hades, para que fosse até lá e avisasse os parentes deles. E literalmente ele foi censurado em razão dizendo que não adiantaria mandar ninguém de lá, mas tem os profetas, os apóstolos, os discípulos que estariam aqui pregando, anunciando, e ele teria que ser desta forma para que eles pudessem então ouvir e se arrepender. Então não teria nenhuma explicação bíblica, espiritual, que transcende, nem que eles vissem o diabo em pessoa. Isso não interferia a eles
no sentido de convertimento, tá? De aceitar a Cristo literalmente e se converter dentro do que a maioria tem esta visão para a liturgia no sentido de declaração de salvação. Então o batismo, na verdade, é apenas um sinal, tá, de uma aliança, como assim no Velho Testamento a circuncisão, né, por isso que ele comenta no capítulo 11, que a circuncisão era um sinal de aliança do Velho Testamento. No Novo, o batismo nas águas é um sinal, é a declaração pública que eu estou literalmente declarando que vou servir a Cristo para a eternidade. No versículo 15 ele diz: despojando os principados e potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando deles na cruz. Então a obra da cruz, apesar dela ser pública, para que todos pudessem ter o conhecimento, e hoje para nós, através da Bíblia, nós temos o conhecimento público do ato que Cristo fez na cruz do Calvário, ele não dá a denotação ou algo real que todos que vão literalmente olhar para a cruz estão salvos. Veja, a salvação ela foi anunciada publicamente para que todos pudessem entender, mas nem todos terão a consciência no sentido de se arrepender dos seus pecados e sentir o peso dos seus pecados e então sentir a necessidade de justiça que é dada através de Cristo Jesus e nos reconcilia com Cristo, tá? É isso que eu queria esclarecer, porque parece que dá a ideia de uma salvação universal e de fato não. A obra de Cristo ela é exclusivamente limitada aos salvos em Cristo Jesus, tá? Esse parênteses. Agora nós vamos voltar no texto para poder dar continuidade. Então aqui no versículo 16, falando a respeito que o apóstolo Paulo fala: ninguém, pois, vos julgue por causa de comida, bebida, dia de festa, ou lua nova, ou sábados, porque tudo isso tem sido sombra das coisas que haviam de vir, porém o corpo é Cristo. O que Paulo está dizendo aqui, amados, é que ninguém nos julgue, que ninguém se torne juiz, certo? Em razão daqueles que guardam sábado, ou guardam algum dia específico, ou comem tipo de comida, ou tem restrição a tipo de comida, a obrigação de participar de festas que tem um cenário judaico e tenta relacionar isso à graça, ou a participação de lua nova, que tem um contexto talvez místico, e os sábados, tá? Então, o que ele está falando isso é que ninguém coloque, se você não fizer igual a esta pessoa que segue a guardar o sábado, ou que tem alguma restrição alimentar, ou que pratica o jejum de 7 dias, 18 dias, sei lá quantos dias que queira fazer, ou que é necessário fazer o dia do Pentecoste, o dia da Páscoa, montando festas específicas, ou relacionar a questão da lua nova, a gente precisa fazer uma restrição alimentar, porque é lua nova e assim a gente atende um novo período na nossa vida, ou guardar os sábados. Então, tudo isso, esse cenário todo de liturgia, de rituais, está muito relacionado ao Velho Testamento. Então, por isso que ele diz, porque, no versículo 17, porque tudo isso tem sido sombra das coisas que haviam de vir, porém o corpo é Cristo. Ou seja, Jesus Cristo, quando ele fala corpo, é Jesus Cristo em carne e osso, em pé, e ele pontado para o sol. Então a sombra gera uma sombra, né? Quando a gente está em pé, esta sombra seria o Velho Testamento. Cristo é a graça em carne, pessoa viva, literalmente. Então todas essas práticas para a igreja, ela não tem efeito algum. Ela não tem nenhuma utilidade, porque a obra da salvação, ela está pautada naquilo que Cristo fez. Não há nada em nós que podemos oferecer de forma suficiente, a qual Deus pode olhar para nós e nos aceitar porque temos algo de bom. Esquece isso aí. Se você tem esse pensamento, é uma falácia, é uma mentira, é um engano. De fato, nós somos salvos porque a misericórdia de Deus, a compaixão de Deus, a graça de Deus, que é o favor de Deus para aqueles que não merecem, é alcançada através de Cristo,
nos reconciliando com Ele. Então, a obra de Cristo ela é suficiente. Outra coisa, a obra de Cristo ela não pode ser oferecida àquele que não é salvo, porque mostra que se caso aquela pessoa ela aceita Cristo, e aí então a obra de Cristo estaria na vida dela, ela literalmente por algum momento, algum deslize, algum delito que ela tenha feito na sua vida, ela vai lá e literalmente então ela é desconectada, ela é apagada, o seu nome é descrito do livro da vida. Isso é um pensamento equivocado, errado, porque mostra que a salvação ela é dependente das ações humanas. Então isso descaracteriza aquilo que Cristo fez como suficiência. Então estaria insuficiente. Ou seja, Cristo precisaria da ação humana para que pudesse complementar. E isso é um erro também sobre a teologia, soterologia, a teologia, né, da soterologia no sentido de salvação, atribuir algum efeito, alguma coisa ao homem para se fazer. Então todas essas práticas, quem queira praticar, quem queira seguir isso, siga para si, tá? Mas isso não tem nenhuma influência no cenário espiritual, tá? Naquilo que Cristo fez. Lembre-se que o que o apóstolo Paulo está ensinando aos irmãos de Colossos é que eles têm que focar que Cristo é o centro. Lembrando que a maioria dos cultos das igrejas atuais que nós vivemos são cultos que estão focados no homem, o homem sendo o centro. Aí que está o erro. Você não é o centro. Então não há nada que você possa fazer que possa contribuir com a salvação. Pelo contrário, você é totalmente dependente da obra de Cristo. Cristo é suficiente. Se você é um salvo em Cristo, então o efeito da obra de Cristo ela é perfeita, ela é suficiente. Então não importa o que possa acontecer durante a nossa caminhada de forma progressiva, a obra de Cristo é suficiente, completa, plena, para nos livrar do domínio do pecado e de fato sermos salvos. Por isso que João escreve lá nas cartas que o sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo o pecado. Antecedendo a este versículo que ele comenta a respeito do sangue de Cristo, ele fala, é necessário ter comunhões uns com os outros. Então veja, a única coisa que interferiria um pouco em relação ao sangue de Cristo é eu não ter comunhão com a igreja, eu não ter comunhão com o corpo, mas eu criar divisões. Viu como é importante? Então, se nós estamos no corpo de Cristo, estamos unidos. Não importa a placa denominacional que alguém queira colocar isso como importante, tá? Isso para Cristo, Deus não olha para a terra aqui olhando título de igreja. Ele olha aqueles que são lavados e remidos pelo sangue do Cordeiro. Aqueles que de fato têm comunhão com Ele, mas também têm comunhão com os seus irmãos. Se eu digo que eu tenho comunhão com Deus, mas eu odeio o meu irmão, sou mentiroso. Não, Deus não habita em mim. Então eu estou fora, de fato, eu estou vivendo uma vida aparentemente de santidade. Então é isso que o apóstolo Paulo fala agora a respeito disso, que essas práticas não têm significado algum. Lembrando, quem quer seguir essa prática é uma questão particular de cada um, mas que isso está inserido na soterologia, na salvação, na obra de Cristo, quem comenta isso e quem dá ênfase a isso está mentindo, está falando aquilo que não sabe e está considerando Cristo insuficiente, tá? Então a obra de Cristo ela é plena, completa, ela te resgatou do pecado, nada pode te condenar mais, porque é Deus, Romanos 8, é Deus que o justifica. Não é isso que Paulo escreveu? Quem tentará acusação contra os escolhidos? É Deus que justifica, tá? Deu para concluir? Isso aí está em Romanos 8. Dá uma lida em Romanos 8, você vai entender. Versículo 18, ele diz assim: ninguém se faça árbitro ou juiz contra vós outros, contra a gente que somos cristãos, pretextando humildade e culto aos anjos, baseando-se em visões, enfatuado, sem motivo algum, na sua mente carnal. O que o apóstolo Paulo está falando com a igreja de Colosso? Que ninguém pode te julgar, tá? Se você tem ali sua fé sólida na palavra, crendo na palavra, o Espírito Santo te convenceu a respeito
do juízo, do pecado e da justiça de Deus, tá? E você segue literalmente o que está escrito na palavra como princípio e valores, entendendo que Cristo é suficiente, ninguém pode te julgar. Ah, mas você não faz restrição alimentar, você não é salvo. Ah, você não guarda o sábado, você não é salvo. Ah, você não faz restrição de bebida, você não é salvo. Você não participa dos dias das festas judaicas, você não é salvo. Você não é circuncidado, você não é salvo. Então quem tem utiliza desse recurso para que pudesse então ser juiz e condenar você com a aparência, com a ideia de humildade, de uma questão de culto dos anjos, ou seja, espiritualidade excessiva, tá? Na sua mente carnal, veja que essa mente carnal não é no sentido de carnal de pecado, mas carnalidade de ritualidade espiritual e religiosa. Apóstolo Paulo censura isso muito em Romanos 8. Que assim, o tempo não vai dar para a gente argumentar tudo, mas em Romanos 8, o apóstolo Paulo chama muita atenção aos irmãos de Roma que congregavam em casa, nos seus cultos domésticos, porque lá não havia um templo, mas eles congregavam em casa, e ele fala sobre isso. Olha o que ele diz aqui em Romanos 8, versículo 8 em diante. Agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, tá? Então veja, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, porque Cristo, a sua obra, nos tornou perfeito. Não porque nós estamos perfeitos, não porque deixamos de pecar, mas é Cristo, que é a obra dele. Se estamos em Cristo, através da fé, nós se tornamos perfeitos em Cristo Jesus. Versículo 2. Porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte. Então, se eu estou em Cristo, a lei já não tem mais domínio sobre mim, ela não me mata mais e estou livre da morte, a morte eterna. Versículo 3. Porquanto o que for impossível à lei, ou seja, a lei não podia salvar, a lei apontava o meu pecado e me condenava. Versículo 3. No que estava enferma pela carne, a carne estava doente, não conseguia, e isso fez Deus enviando o seu próprio Filho. Em semelhança à carne pecaminosa, não que ele tinha pecado, mas ele veio como homem, e no tocante ao pecado, e com efeito condenou Deus fez juízo, na carne o pecado, a fim de que o preceito da lei, ou seja, aquilo que estava exposto na lei, se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Veja, aqui está toda a explicação. Se você ler e entender direitinho, às vezes as pessoas leem e não conseguem entender, mas está bem claro que Jesus nos livrou. Só o versículo 2, ele já é o resumo, e aí ele dá o complemento, traduzindo, parafraseando em detalhes, tá? No versículo 3, versículo 4. Mas ele diz, porquanto a lei e o Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou da lei, do pecado e da morte. Versículo 5, porque os que se inclinam para a carne cogitam as coisas da carne. Aqui, Paulo não está falando da carne no sentido de pecado, de adultério, de obras da carne, não. Ele está se falando relacionado a cristãos, a religiosos, que a gente vai ver a censura isso no capítulo 2 e capítulo 3, de pessoas que estão pautando a graça em cima da lei e condenando os outros, tá? É que o tempo não vai permitir. Então Paulo está falando que essas pessoas estão servindo a Deus na carne, na sua mente carnal. Eles criaram um modelo que na mente deles todas as pessoas devem seguir iguais. E se não tiverem a mesma conduta, na mente deles as pessoas estão condenadas a não serem salvas. Então tem que estar de acordo com a visão deles. E aí versículo 5. Porque os que inclinam para a carne cogitam as coisas da carne, mas os que se inclinam para o Espírito das coisas do Espírito. Porque o pendor da carne dá para a morte, mas o Espírito para a vida eterna. Continuando mais aqui, versículo 8, tá? Capítulo 8, versículo 8. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Ele não está se referindo ao mundo. O mundo está lá perdido, jogado. Aquele que não crê já está condenado. Mas ele está falando dos crentes, daqueles que se baseiam a sua salvação na obra que eles fazem.
Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Ou seja, não há nenhuma ritualidade que eu possa agradar a Deus. Não há nada que eu consiga fazer. Restrição alimentar, guardar sábado, guardar lua, festa. Isso não vai conseguir me salvar. Versículo 9. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito. Aí ele põe o C. Se de fato o Espírito de Deus habita em vós. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. O que é o Espírito? Esse tal é o Espírito Santo que nos convence do pecado, da justiça, do juízo. É o Espírito Santo que nos auxilia na fraqueza. É o Espírito Santo que ele vai testificar no nosso coração que somos feitos filhos de Deus. Aí ele continua, tá? Versículo 10. Se porém Cristo está em vós, o corpo, na verdade, está morto por causa do pecado. Então não há nada que eu faça nesta vida com o meu corpo que tenha algum significado. Está morto. Ele morreu. Para Deus, nada que possa fazer na minha carne possa agradar a Deus. Mas o Espírito é vida, por causa da justiça. Então veja, aquilo que eu ajo no Espírito, com o Espírito Santo na minha vida, traz vida e a causa da justiça. Por quê? O Espírito Santo te convence do pecado, sobre a obra salvífica de Cristo, e isso te traz justiça. Não porque da tua parte, da tua carne, mas por causa que vem de Deus, através de Cristo, tá? Versículo 11. Se habita em vós, olha o que ele diz, se habita em vós o Espírito daquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos, esse mesmo que ressuscitou Cristo Jesus dentre os mortos, vos vivificará, dentre os mortos, vivificará também o vosso corpo mortal, por meio do seu Espírito que em vos habita. Então o próprio Espírito Santo é o que nos irá fazer vivificar novamente, mesmo depois que a gente tenha a morte física. Aí, versículo 12. Assim, pois, irmãos, somos devedores, não à carne, como se constrangidos a viver segundo a carne. Tá vendo aqui? Ele não está falando da obra da carne, ele não está falando do pecado. Irmãos, constrangendo irmãos, você não é circuncidado, então você não é salvo. Você não guarda o sábado, então você não é salvo. Você não faz restrição alimentar, você não faz jejum, você não é salvo. Olha a importância de nós estudarmos, entendermos isso e compreender isto. Olha o que tem o povo nos ensinado há tanto tempo e nos enganado. E Paulo ensinando a verdade. Versículo 3. Porque se viverdes segundo a carne, caminhais para a morte. Eu praticando a minha religião, praticando os meus atos de santificação que eu acho, na parte da carnalidade, eu estou caminhando para onde? Para a morte. Mas se pelo Espírito mortificardes os efeitos do corpo, olha aí no Espírito Santo te convencendo, testificando, você se humilhando, pedindo graça. Então aí veja, mas se pelo Espírito Santo mortificardes os efeitos do corpo, certamente vivereis. Pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Porque não recebeste o espírito da escravidão, que era o espírito que a gente vivia, para viverdes outra vez atemorizados, com medo. Eu não posso pecar. Meu Deus do céu, eu tenho que guardar o sábado. Eu tenho que ser circuncidado. Mas recebeste o espírito de adoção. Deus deu para você, baseado no qual clamamos, Abba, Pai. Leia a Bíblia, irmão. Você precisa ler a Bíblia para entender tudo isso que eu estou falando, tá? Então, voltando aqui no versículo 18 de Colossenses, tudo que eu estou lendo está no capítulo 8 de Romanos, tá? Agora eu voltei para o capítulo aqui de Colossenses, capítulo 2, versículo 18. Ninguém se faça hábito juiz contra o culto aos anjos, baseando em visões. Eu estou tendo uma visão aqui e tal. Veja, nenhuma visão esta bíblica, fora da Bíblia, ela pode contradizer com a palavra. Efatuado, sem motivo algum, com sua mente carnal. E aí, baseado naquela visão, ele cria uma seita, ele cria uma igreja, ele cria uma falsa igreja, uma mentira, e ele não conhece nada de Cristo, não conhece nada da Bíblia, ele vive uma vida de qualquer jeito, ele enriquece para si mesmo, e ele não está vivendo o evangelho verdadeiro, tá? Veja aí, é uma religião pautada numa prática religiosa, a qual eu exijo que as pessoas façam aquela prática, e se elas não fizerem aquela prática, elas não estão salvas de acordo com a visão que essa pessoa teve, e aí então ela é considerada que não tem a salvação. Isso, irmão, é heresia, isso é mentira, tá? Porque é uma religião, uma mente carnal, que pode ser direcionada pelo homem, pode ser direcionada pelo maligno e até mesmo pelo demônio, tá?
Então veja, para que ninguém se coloque juiz. Ah, você não guarda o sábado? Você está condenado. Ah, você não é circuncidado? Você está condenado. Ah, você não faz restrição alimentar? Você está condenado. Você conseguiu entender isso? Deu para entender isso? Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Cristo nos libertou, e não os homens. Versículo 19. Não retendo a cabeça, e aí é esse probleminha aqui, ó. Não retendo, com o versículo 18. Não retendo a cabeça. Ele está se referindo a Cristo. Essas pessoas que têm culto dos anjos, que ficam rodando dentro da igreja, fazendo um movimento muito grande, aparentemente espiritual, eles não consideram Cristo. Eles não têm Cristo como autoridade. Se você for refutar eles e falar com eles que eles estão errados, pautado pela palavra, eles vão falar que vão ficar com a visão. Porque a visão para eles é lucro. Visão para eles é rentável. Vender essa ideia espiritual de que ele é o guru teológico, que ele seria a quarta pessoa da trindade, entre aspas, para salvar. Isso aconteceu com outras denominações e seitas. Quantos seitas que tem aí há muito tempo, que tiveram visões com os anjos, e pautado nessa visão com o anjo, o tal de Moroni, ele literalmente então criou-se uma nova seita, dizendo que ele é a igreja verdadeira e que as demais seriam igrejas corrompidas e que a própria palavra estaria corrompida e que agora quem estivesse dentro daquela igreja específica, que seria do anjo Moroni, estariam salvos em Cristo, pautado pelo seu líder. Tem um líder específico, tá? Então veja, é um ritual. É o exclusivismo. Aceita dessa ideia de exclusivismo. Ela é o caminho, a instituição é o caminho, não é Cristo. Então, a maioria dessas pessoas que segue essa visão espiritual, tudo é espiritual, eu estou vendo o anjo aqui, e isso, aquilo, outro, e aí cria meios ritualísticos para que possam ter restrições e que as pessoas que não seguirem esta visão desta pessoa, ela te condena, ela te coloca fora do reino dos céus, tá? É diferente. Então, elas não querem saber de Cristo. Então, ela não retendo, versículo 19, não retendo a cabeça, do qual todo o corpo, ou seja, a igreja, ela está conectada, inserida em Cristo. Cristo é o cabeça. Nós vamos ver isso no contexto do capítulo de Colossenses, Paulo falando isso várias vezes. Cristo é o cabeça, ele é a autoridade da igreja, nós somos o corpo, suprido, bem vinculado. Paulo está falando, tudo aquilo que o cristão, que o crente, o pecador lavado e remido no corpo de Cristo, ele é suprido. Cristo é suficiente, ele dá para nós, e bem vinculado, ou seja, em coinonia, comunhão, conectado com Cristo por suas juntas e ligamentos, cresce o crescimento que procede de quem? Dos homens? De rituais? Não, de Deus. Então cresce o crescimento que procede de Deus. Então veja que o crescimento da igreja, ela é pautada pela vontade de Deus e não pela vontade do homem. Amados, isso é tão importante, isso que nós estamos falando, que eu espero que você consiga entender isto. Veja, tem solução para o pecado? Tem. Quem é? Cristo. Ele morreu na cruz. Jesus Cristo morreu na cruz, nos dando a possibilidade que quem crê na sua obra, Cristo já derramou a sua ira, já fez justiça na cruz do Calvário. É como nós estivéssemos morrendo ali naquele momento com Cristo. E Deus aceitou isso como suficiência para o débito dos nossos pecados com Ele. A nossa dívida é com Deus, não é com o diabo. O diabo nos acusa, mas a nossa dívida é diretamente com Deus. E quando a gente fala de salvação, o que é salvação? É Deus nos livrar da ira dele que vai se manifestar aqui na terra. Romanos 1, 18, você vai ver isso. Lá ele comenta. Então a ira de Deus, ela vai se manifestar na terra. Não esse momento que a gente está vivendo, isso não é nada de ira ainda. Mas a ira de Deus, ela vai se manifestar. Agora, quem está em Cristo está isento de participar da ira de Deus para a condenação eterna. Por isso que ele diz em João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Porém, o que não crê já está condenado. Então veja, qual é a condição do salvo? É aquele que crê.
Por isso que Abraão foi salvo pela fé, né? Romanos 1, 16, 17 vai falar isso, que a salvação é pautada pela fé, o poder para salvar em Cristo Jesus. Até a nossa fé, quem nos acrescenta é o próprio Deus, para que nós possamos crer. Então, na questão da salvação, se você está preocupado, irmão Alex, eu sou um pecador miserável, Deus não vai me aceitar, eu já fiz tanta coisa horrível, terrível, que você não imagina, eu quero te dizer, Jesus Cristo resolveu a questão do pecado. O que tu precisas é ouvir a palavra de Cristo, crer em Jesus Cristo e pedir ao Espírito Santo que testifique, que te ajude, te auxilie nas suas fraquezas. Porque o Espírito Santo intercede por nós, Romanos 8, com gemidos inexprimíveis, com palavras que não dá para se expressar no nosso idioma inteligível, mas que de fato o Espírito Santo está no trono da graça, intercedendo por nós, nos auxiliando na nossa fraqueza. Então, muitas coisas que você fazia, o Espírito Santo, lendo a palavra, estudando a palavra, Deus vai abrindo a sua mente, você vai entendendo, e aí o Espírito Santo vai te limpando, vai de forma progressiva te santificando, tá bom? Que Deus te abençoe, que esta palavra continue falando no teu coração, em nome de Jesus. Vamos orar e agradecer a Deus. Pai, nós te agradecemos pela tua palavra, que tem sido maravilhosa, que tem revelado a verdade, que Cristo é o centro, e que o culto não pode ser centrado no homem, no humano, mas que de fato tu és aquele que precisa ser exaltado, adorado, e por isso, Senhor, nós te pedimos a tua graça. Que muitas pessoas, que muitas vezes se acham pecadoras, impossível que Cristo possa salvá-las, que elas possam entender nesta manhã que o sangue de Cristo foi derramado por elas, e que é possível sim a suficiência da obra de Cristo, e nós não somos salvos por causa da nossa condição carnal, mas porque Cristo morreu na cruz do Calvário e ressuscitou. Por isso que nós somos resgatados do pecado. Nem a lei e nem a morte têm o poder sobre nós, porque o pecado não tem domínio mais sobre nós, porque hoje somos feitos filhos de Deus, segundo a vontade de Deus e não segundo a vontade dos homens. Por isso, Senhor, nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Que o amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as doces consolações do Espírito Santo sejam com todos, e todos digam amém. Deus te abençoe. Paz.